O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras é um livro de Bell Hooks, a voz escrita de Gloria Watkins, escrito na década de 1980, com diversas edições posteriores. A mais recente é de 2018. Hooks provém o leitor de uma visão geral do feminismo interdisciplinar, apresentando ao público que retrata o movimento como anti-homem, mas que, na verdade, luta para dar fim ao sexismo. Hooks dialoga particularmente com jovens leitores que sabem pouco sobre o feminismo, ou que falsamente acreditam que o sexismo não é mais um problema ou sequer relevante, sendo que o feminismo é um movimento para dar fim à opressão, que se as pessoas adotarem sua definição e souberem mais sobre o feminismo, com sua franqueza peculiar, Hooks incentiva os leitores a descobrirem como o feminismo pode tocar e mudar para melhor a vida de todo mundo, crianças, jovens, adultos e idosos, homens, mulheres, pessoas não binárias. Todos podem se educar e ser educados para o feminismo, transgredindo os vários mecanismos de opressão e manutenção do status quo. Apenas a partir do fim da opressão, tenha ela a forma que tiver, poderemos construir uma sociedade mais igualitária, libertária e justa. Hooks considera-se uma ativista social e feminista revolucionária, e seu trabalho tem um impacto significante no mundo acadêmico. O interesse inicial deste livro de que o sexismo, o racismo, o classicismo, o capitalismo e o colonialismo na América. O livro apresenta não só uma introdução ao trabalho de Bell Hooks, mas também uma visão original sobre as políticas feministas, direitos reprodutivos, beleza, luta de classes feminista, feminismo global, trabalho, raça e gênero e o fim da violência, promovendo o aprendizado da teoria feminista e sua história como partes essenciais dos processos de conscientização e autolibertação. A fim de libertar os indivíduos, Hooks interroga as suposições culturais que apoiam a opressão, pedindo aos leitores. Ela incentiva os leitores a encontrarem suas próprias vozes, ajudando-nos a refletir. A autora argumenta pela educação feminista como conteúdo sobre a masculinidade feminista, a maternagem e a paternagem feministas, sobre casamento e companheirismo libertadores, política sexual feminista, O contexto histórico incluído no livro provém o leitor de informações úteis sobre o início. Alguns leitores podem se sentir chocados quando a autora critica a entrada de mulheres burguesas na força de trabalho. Ela aponta que isso não é um sinal de que as mulheres alcançaram o poder econômico, mas que esse fenômeno está relacionado com um processo onde os interesses femininos foram divididos entre classes e raças e que o próprio feminismo é cooptado pelo capitalismo. Nesse sentido, um capítulo particularmente forte é o 7º, intitulado Luta de Classes Feminista, onde Hooks liga classe e comportamento, como mulheres são ensinadas sobre suas expectativas comportamentais e como mulheres entendem e resolvem problemas. Trazendo de outro de seus trabalhos, Teoria Feminista, da Margem ao Centro, a autora critica a noção de que ganhos econômicos para mulheres afluentes é um sinal positivo para todas as mulheres. Ao contrário, ela argumenta que a liberdade de mulheres de classe privilegiada de todas as raças exigiu a subordinação sustentada das trabalhadoras pobres. E pede aos leitores que considerem como a libertação feminista está numa visão de mudança social
que desafia o elitismo. Nesse sentido, ela sugere que repensemos o significado de trabalhos. Quando as mulheres trabalham para ganhar dinheiro a fim de consumir mais, em vez de melhorar a qualidade da nossa vida em todos os níveis, o trabalho não leva à autossuficiência econômica. Mais dinheiro não significa mais liberdade se as finanças não estiverem voltadas para o bem-estar. Hooks conecta a teoria à prática e vê o comprometimento com o feminismo como conexão com a ação política. Por exemplo, ela argumenta que uma pessoa não pode ser contra o direito de escolha e ser feminista. Ela acredita que quando as mulheres não têm o direito de escolher o que acontece com seus corpos, elas arriscam renunciar direitos em outras áreas. Na ausência de um feminismo organizado e radical, um movimento político de massa, ela clama pela renovação do comprometimento com a solidariedade política. Apesar de Hooks claramente argumentar pela noção de inclusão no feminismo, o que faz deste livro valioso aos leitores mais avançados no pensamento feminista é sua crítica à luta de classes no movimento das mulheres, entre mulheres brancas privilegiadas educacional e economicamente e mulheres em desvantagem que não têm acesso ao poder de classe. Hooks não se coíbe de apontar que mulheres podem ser sexistas. Ela ilustra esse ponto com a crítica do estilo de vida feminista e do feminismo de poder, duas cooptações contemporâneas do pensamento feminista que, de acordo com a autora, moldam o movimento feminista em direção à competitividade e que distancia as mulheres do objetivo definido de dar fim à opressão sexista. Hooks argumenta que ao presente movimento feminista falta um forte senso de irmandade, dado seu foco na competição sexual, econômica e física, concorrentemente com a falta de participação nos grupos de conscientização. Ao fazer esse argumento, ela discute algumas das diferenças entre o feminismo reformista e o revolucionário, explicando a importância dessa distinção. Hooks entende que o aprendizado do feminismo tem lugar tanto dentro quanto fora dos contextos acadêmicos. Ela apaixonadamente argumenta por tomar a teoria feminista da academia e levá-lo de volta às comunidades de onde surgiu. Ela clama pelo feminismo sem barreiras divisórias, mas com rigoroso e não hierárquico debate. Ela também defende que o feminismo não pode ter sucesso sem a participação masculina no movimento, que homens podem ser companheiros valiosos na luta, porque o feminismo é antissexismo, não anti-homem. O inimigo, então, é o pensamento e o comportamento sexistas, perpetrados por homens ou mulheres. Os críticos podem argumentar que o trabalho de Hooks não oferece sugestões com relação à luta feminista. Entretanto, ela aplica sua filosofia e sugere soluções específicas. Por exemplo, ela argumenta pela criação de habitações cooperativas com princípios feministas. Ela também sugere programas de trabalho compartilhado e o aumento do pagamento de professores e de prestadores de serviços. Ela argumenta pelo acesso dos homens a programas sociais para que estes não carreguem mais o estigma do gênero. Ao fazer isso, ela afirma que todos vivemos no caos porque o capitalismo define as formas que podemos cuidar e amar. Mas o feminismo pode ajudar a sociedade e os indivíduos, criando uma retórica que nos ajuda a aprender sobre e a participar na luta dos marginalizados. Assim, poderemos celebrar a vida, trabalhando contra a desumanização e a dominação. Hooks defende que é revolucionário. A escrita de Hooks frequentemente inclui histórias pessoais e seu uso da emoção de tons confessionais. Neste livro de 144 páginas, Hooks apresenta alguns de seus conceitos e filosofias com linguagem simples e tons acessíveis e claros. O livro consiste de capítulos, cada um cobrindo tópicos específicos como a conscientização, a educação, neocolonialismo, espiritualidade, movimentos anti-violência, feminismo masculino, casamento e educação infantil. Leitores familiarizados com a teoria feminista ou com outros trabalhos de Hooks podem achar esse livro simplificado ou até reciclado de seus outros textos. Mesmo assim, o livro serve de introdução ao feminismo, ajudando as pessoas a refletirem sobre suas condutas e educações culturais. Hooks é autora, professora, teórica e ativista feminista estadunidense. Sua obra incide principalmente sobre a interseccionalidade de raça, gênero e capitalismo, com uma perspectiva pós-moderna.